Uma é comportamental e a outra é como eu nasci. Então, por exemplo, lá na natureza, dentão dos animais lá, para que serve dentão? Para morder? Exatamente. Mãozão serve para quê? Para pegar, né? Bração serve para quê? Bicão. Bicão. Então, é meio pela natureza, né? Isso. Então, quando a gente olha para as pessoas, você vê características que são assim, são animais, Exatamente. né? Exatamente. Aí, sendo que os arquétipos, que também é mais uma ferramenta, né? Sim. Ela é exatamente isso. Pois é. Eu digo que o visagismo é sempre uma coisa que complementa, né? Porque quando você olha para um pássaro, você pensa no arquétipo e aí você vai pensar nas linhas que são inclinadas, triangulares, bicudas, né? Pontudas. Então também está comunicando. E aí tem a outra questão que é comportamental. E é aí que a gente consegue entender como que a emoção cria o corpo que a gente tem. Então, vou citar o exemplo que eu sempre cito, né? Óbvio. Pessoa se sente derrotada a vida toda. Como ela se comporta fisicamente? Embotada. Não consigo. Os três. Os não três. Olha como ela tá falando, né? Então, ó, eu já tô aqui, ó. Por uma questão fisiológica... Eu tenho uma tendência, né? Então eu já me ajudo aqui. Por uma questão fisiológica... Eu falo muito pra minha mente o tempo todo. O que vai acontecer com a musculatura, com o seu corpo? Ela vai ficar naquela posição, porque de tanto você fazer uma aquele nova forma. movimento, o corpo assume aquela forma. Exato. Então, essa questão comportamental vai moldando o nosso corpo. Isso. Essa é uma das questões, né? Outras são traços de expressão. Isso, microexpressões. Fico aqui, ó, bravo toda hora, Semblante, bravo. Né? É óbvio que eu vou criar linhas de expressão, né? Óbvio. E é assim que o nosso corpo vai se moldando de acordo com as nossas emoções. Exato. Então esse estudo é tudo isso junto. É a natureza, é o comportamento, as feições. Aliás, é muito mais do que isso, né? Muito. Porque tem a ver com a saúde dos nossos órgãos, que segundo essas medicinas isso, aí, dá para ver no nosso rosto. Exatamente. Que mudam a coloração. Vou citar um exemplo claro disso, né? A pessoa tá ruim do fígado. Que cor que ela fica? Amarela. Não tem nem que falar, né? Todo mundo sabe, né? E olha como é legal associar aos temperamentos quentes e também às cartelas de coloração quente. Porque o fígado é o que processa a raiva. E são temperamentos quentes, né? E são geralmente pessoas de cartelas quentes, então ela já tem o subtom mais dourado, mais amarelado, justamente porque ali é uma das coisas que refere a característica dela. Exatamente. Que ela produz no corpo. Não é maravilhoso? Tudo se encaixa. Então tem um lance muitíssimo profundo em tudo isso que a gente está falando, né? muito sério, para mostrar, para montar o porquê do porquê que cada pessoa é do jeito que é. Aí a gente tem então montado o porquê que a gente tem uma natureza, uma aparência natural. Exato. Por que a nossa aparência é do jeito que é? Ponto. Beleza. Então eu sou aquilo, ponto. Beleza. Aí uma coisa... eu quero mudar. Então, e isso... agora, depois dessa fala do Luiz, eu quero trazer então e dar razão à doutora Mari nesse ponto. Por quê? Se a pessoa tem problema nos órgãos internos, ou seja, uma saúde que não funciona. Óbvio. Se ela tem sentimentos ruins dentro dela. Se ela tem emoções que ela não consegue lidar. Se ela tem essa somatória de fatores ruins. É nisso que a doutora Mari fala que vem a beleza de dentro para fora. Então é óbvio que uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, uma pessoa que sabe lidar com suas emoções... A aparência estética está totalmente afetada com o funcionamento do corpo num todo. A aparência dela vai mudar. Então, às vezes, a pessoa se acha feia, e isso é muito sério, né? A pessoa, às vezes, se olha e fala, nossa, mas eu tenho uma cor feia, mas eu tenho um aspecto feio, eu não gosto quando eu me olho. Então, é a junção disso tudo. Essa pessoa, às vezes, está doente fisicamente. Exatamente. Doente emocionalmente. Doente sistemicamente, né? Que os relacionamentos dela estão doentes. Então, quando a pessoa trata essas três coisas que são internas, ela vai refletir. Totalmente. E vem o externo. Exatamente. Como complemento, que é o que eu falo que são os recursos. Isso. Por isso que eu tenho medo e falo de mudanças realmente drásticas na questão da imagem.
Porque o que acontece? A maquiagem, a coloração, o corte de cabelo, os acessórios, né, as cores, tudo isso são recursos que podem ser usados para comunicar tudo isso, entendeu? E então, aí, cuidado, né? Isso, e aí vamos entrar nessa parte, no cuidado que as pessoas têm que ter. O nosso podcast aqui, gente, presta atenção, ele é para desmistificar e popularizar e principalmente para informar. Informar, com certeza. A gente está aqui para trazer a informação correta para que você possa, na sua vida, ter os resultados corretos. Então, o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas, então, estão desse jeito. Elas estão mal fisicamente, emocionalmente. Não sabem interpretar, nem nomear as emoções, não, né? Elas estão perdidas. E aí elas falam, então eu vou no profissional. Eu vou lá numa clínica de estética, porque pelo menos eu vou cortar um cabelo diferente, eu vou me embelezar. Isso, a minha questão do autoconhecimento de fora para dentro é exatamente isso. Porque fora é a nossa primeira possibilidade de mudança para o impacto interno. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas estão certas em buscar isso. Óbvio. Elas não estão erradas. Só que elas não vão buscar só porque assim, ó. Eu chego aqui no salão hoje e falo assim, eu quero cortar o meu cabelo reto porque tá na moda. Algumas sim, quando a pessoa tá com um conflito sério de identidade, não consegue nem dissociar o que fica bom para um e pro outro. Mas, ela não vai cortar o cabelo reto porque tá na moda. Ela vai cortar o cabelo reto porque tá na moda e assim ela pertence. Ela vai cortar o cabelo reto porque aí ela vai sair do salão se sentindo mais bonita. Porque aí ela vai lá pra cortar e ela vai no melhor porque ela vai pagar caro e aí ela vai poder contar no status depois que ela investiu. Então tudo sempre tem uma intenção emocional. Tem. Aí essa pessoa aí tá quebrada emocionalmente, deixa eu só falar que essa vai ser legal. A pessoa tá quebrada emocionalmente, não sabe a diferença entre a esquerda e a direita. Cortou o cabelo reto, é a pessoa que vai decidir, a pessoa que vai liderar, a pessoa... Meu Deus do céu. Cara, só que aí se ela arrumou 3 problemas, né? E aí a linha reta é muito grave, né? Porque ela vai ficar reativa, vai ficar briguenta, direta, digamos. Só que se ela não tem argumento, se ela não tem base, se ela não tem... Ela piorou Nossa. o problema dela.